Oi pessoal, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E bora começar? Em uma panela eu vou adicionar meia xícara de água e meia xícara de leite. Vou adicionar também uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de açúcar. Vou adicionar também meia xícara de manteiga, 100 gramas. E agora eu vou levar ao fogo até derreter. Em seguida, eu vou adicionar aqui uma xícara de farinha de trigo. E agora é só misturar e deixar cozinhar bem a farinha de trigo. Mexendo assim, olha só isso. Eu deixo cozinhar aqui até formar uma crostinha aqui no fundo da panela. E absorver todo o líquido. Esse é o ponto. Agora eu vou passar para um recipiente e vou espalhar aqui um pouquinho, para que esfrie mais rápido. Deixo amornar. E para essa receita, eu vou precisar de 4 ovos grandes, que eu vou adicionando um a um. E vou misturando bem a cada adição, até incorporar totalmente o ovo. Vou adicionar o segundo ovo e vocês irão perceber aí, que a cada adição a massa vai se transformando. Olha só. Lembrando que dependendo do tamanho dos ovos, pode ser que haja necessidade de acrescentar mais uma unidade. Mas eu vou mostrar aqui, direitinho o ponto da massa para que não haja dúvidas aí. Adiciono o último ovo e agora é só misturar bem, até incorporá-lo totalmente. E vejam só como a massa já muda bastante. Ela deve ficar assim, bem cremosa. E vejam só como ela cai, mas com uma certa dificuldade ainda. Esse é o ponto. Feito isso, eu vou utilizar aqui assadeiras forradas com papel manteiga. Vou colocar a massa em uma manga de confeitar e vou pingando a massa assim, deixando um espacinho entre uma e outra, e em porções não muito grandes, lembrando que elas ainda irão crescer. E agora é só ajeitar essas pontinhas aqui, passando o dedo na água e dando pequenas batidinhas assim, para que fiquem mais redondinhas e não pontiagudas. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente 25 a 30 minutos, até que fiquem bem douradinhas assim. E o rendimento para mim aqui, foram de 2 assadeiras, totalizando 48 unidades. E agora em outra panela eu adicionei 2 ovos inteiros e 1/3 de xícara de amido de milho. Adiciono também uma colher de sopa de farinha de trigo e agora é só misturar bem, até que a farinha e o amido se dissolvam completamente. Feito isso, vou adicionar 3/4 de xícara de açúcar e 500 ml de leite. Misturo bem novamente e vou levar ao fogo mexendo sempre, até engrossar e cozinhar bem. Olha só que creme mais bonito que fica, Vou desligar o fogo e adicionar uma colher de sopa de essência de baunilha. Agora é só misturar bem novamente até incorporá-la totalmente. Feito isso, eu vou colocar esse creme em um recipiente e vou cobri-lo com um filme plástico em contato para não formar a película e vou deixar esfriando para utilizá-lo somente depois de frio. E a parte aqui eu tenho 3/4 de xícara de manteiga em ponto de pomada. Vou bater bem até ficar bem clarinha. E agora com o creme já frio, eu vou adicioná-lo aqui, aos poucos. Vou colocá-lo em 3 partes. Coloco essa primeira parte e bato bem até incorporar. Adiciono a segunda parte. E olha só, como a textura do creme já muda, fica bem cremosa. Agora vou adicionar todo o restante e bato novamente até incorporá-lo totalmente. Olha só que creme bonito que fica, fica bem encorpado. Vejam aqui a textura de pertinho. E fica delicioso. E com o creme já pronto e as carolinas frias, eu vou recheá-las aqui,
Coloco o creme em um saco de confeitar e para facilitar, gente, eu vou utilizar um bico pequeno e vou preenchê-las assim. Lembrando que quem não tiver esse saquinho aqui, gente, com o bico, é só abrir as carolinas com uma faquinha e recheá-las utilizando uma colher pequena. Dá certinho também. Inclusive as carolinas, gente, dá para fazer utilizando uma colher ou então um saquinho de supermercado. Só não tem desculpa para não fazer, porque é muito fácil. E é muito gostoso, gente, vale a pena. Agora eu vou montar aqui utilizando uma taça, mas pode ser em qualquer tipo de recipiente que você tenha aí. E agora é só levar à geladeira por no mínimo 2 horas. E a parte aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo picadinho. Vou adicionar 300 gramas de creme de leite e vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter o chocolate. Para mim, o tempo total foi de 1 minuto no micro-ondas. Agora é só misturar bem e vejam como ficou. Essa é uma ganache mais diluída. E agora é só espalhar sobre as carolinas. E aqui, gente, tem 2 opções: espalhar somente na hora de servir ou então antes de levar à geladeira. E para a finalização, eu vou utilizar 30 gramas de nozes grosseiramente picadas, que é completamente opcional, mas ela dá uma crocância deliciosa à sobremesa. Olha só isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau!